Olá, sementes estelares. Eu sou Valir, falando como uma presença emissária pleiadiana. Percebemos uma grande confusão, como vocês conhecem em suas notícias convencionais, e também nas conversas entre seu coletivo de campos esotéricos, sobre a situação no Irã e nas regiões do Oriente Médio em Gaia. O que muitos de vocês podem não saber é que o teatro da grande mídia está muito longe da verdade real das operações. E é por isso que há tanto barulho em torno dele. Como muito já está em sua consciência agora, pelo menos em círculos esotéricos e testemunhos de contadores da verdade, daremos um passo à frente para apresentar uma perspectiva um pouco mais ampla sobre o que realmente está acontecendo na área da Pérsia, como vocês a conhecem. Como sempre, pedimos que usem seu discernimento, usem sua análise cuidadosa e centrada no coração quando falamos nossas palavras, e vejam o que ressoa com vocês. Se as coisas não ressoarem, apenas as deixem onde estão. Nós nos apresentamos como um grupo emissário pleiadiano, com amor pela humanidade e por todos vocês. E nesta mensagem, nós os saudamos do ponto de vista onde o tempo não é um governante, mas um rio. Vocês foram treinados para medir suas vidas em minutos e anos. No entanto, o tempo é um código que brinca com a informação, dobrando-se e curvando-se em torno de sua atenção. Quando começarem a sentir isso, em vez de apenas pensar, entenderão por que seu mundo muda tão rapidamente quando seu estado interior muda. A realidade é responsiva, ela escuta. Entendam que a Terra foi concebida como mais do que um planeta, com continentes e oceanos. A Terra foi projetada como um centro de intercâmbio intergaláctico de informações, uma biblioteca viva, onde muitas linhagens contribuiriam com sua sabedoria, sua criatividade, suas assinaturas genéticas e suas canções. A luz é informação. Quando a luz se move através da matéria, a matéria se lembra. E quando a matéria se lembra, a consciência evolui. Agora, em sua língua, vocês usaram a palavra Stargate, portal estelar. Nós também a usaremos e a esclareceremos para que sua mente não se perca em confusão. Um Stargate é uma junção de campos, um ponto onde os planos eletromagnético, cristalino, etérico e mental se alinham tão precisamente que o movimento entre realidades se torna natural. Da mesma forma que um rádio se torna significativo apenas quando está sintonizado, um portal se torna funcional apenas quando a coerência está presente. Um portal não é meramente um buraco no espaço, é um relacionamento. Vocês podem se perguntar por que falamos de relacionamentos quando sua ciência fala de mecanismos. Vocês veem a diferença. Mecanismos podem ser forçados. Relacionamentos respondem. Um portal responde. Existem 12 portais primários, entrelaçados na grade viva da Terra. E cada um é um nó principal na arquitetura dos chakras planetários. Cada portal carrega um tema, uma função, uma largura de banda de instrução evolutiva. Alguns de vocês sentiram esses temas em seus ossos quando visitaram certas regiões da Terra, como se a própria Terra falasse com vocês. Isso não é imaginação, é ressonância. Os 12 portais formam um circuito. Eles permitem que a biblioteca da Terra distribua e receba informações, não apenas através do planeta, mas através de dimensões de experiência que sua linguagem atual luta para nomear. Alguns de vocês ouviram listas desses portais. Ouviram nomes de lugares no Egito, no Tibete, nos Andes, na Europa, na Ásia. Não vamos sobrecarregá-los com um catálogo de início. Daremos a vocês a estrutura. Os sistemas de portais operam como uma rede, e essa rede é tanto física quanto sutil. Existem assinaturas de superfície, templos, cidades antigas, confluências de rios, rotas de peregrinação.
Existem âncoras subterrâneas, câmaras seladas, repositórios cristalinos, diafragmas energéticos que regulam o fluxo. Existem também contrapartes ressonantes acima, nos reinos que vocês chamam de celestiais, onde certos sistemas estelares interagem com a grade da Terra através de feixes de informação. É essencial que vocês entendam a diferença entre portais naturais e imitações artificiais. Existem portais planetários naturais que fazem parte da arquitetura original da Terra. Eles são cultivados, não construídos. São formados através da grade cristalina, do campo geomagnético, da memória da água dos oceanos e rios e da impressão consciente da própria vida. Esses portais são projetados para apoiar a evolução, o intercâmbio e a cura. Depois existem sistemas de salto artificiais, tecnologias de trânsito, projetadas que imitam a função de um portal, sem honrar a inteligência viva do planeta. Esses sistemas podem mover corpos ou dados de um lugar para outro, sim, mas muitas vezes contornam o requisito da coerência do coração. Eles podem ser usados para o serviço e podem ser usados para o controle. Depende da intenção que os sustenta. A tecnologia é um espelho. A consciência decide. Amados, aqui está o princípio crucial. Um portal não pertence a um império. Um portal pertence à biblioteca viva. E a biblioteca viva pertence ao Criador primordial, através do pacto de livre-arbítrio que estabeleceu este universo. Esse pacto não garantiu conforto, garantiu escolha. Vocês viveram uma longa era em que a escolha foi estreitada, não removida, mas estreitada. Sua espécie foi guiada para uma pequena largura de banda de percepção. E ao redor do seu mundo, uma cerca de frequência foi mantida para limitar o que vocês poderiam receber. Quando a informação é restrita, o medo se torna mais fácil de vender. Quando o medo domina, a obediência parece prática. É assim que muitos sistemas governaram, moldando o ambiente informacional. Dizemos isso com gentileza. As narrativas da grande mídia não são projetadas para revelar a arquitetura profunda de sua realidade. Elas são projetadas para gerenciar a atenção. A atenção é moeda. A atenção é energia. E a energia, quando direcionada, torna-se a escultora da experiência. Então, quando assistirem ao seu noticiário, não o condenem, observem-no, tornem-se a testemunha. O noticiário é um teatro, no sentido de que é um palco curado para certos temas. Ameaça, resgate, divisão, distração, triunfo, desespero. Esses temas não são aleatórios, são pistas de frequência. E as pistas de frequência são usadas para guiar as linhas do tempo coletivas. Vocês veem agora por que começamos aqui? Porque vocês não podem entender os portais se não entenderem a atenção. Os portais respondem à coerência, e a coerência começa com o que vocês alimentam sua mente e o que permitem em seu coração. Quando seu campo interior é caótico, seu campo exterior se torna caótico. Quando seu campo interior é coerente, seu mundo exterior começa a revelar sua ordem oculta. Agora falaremos sobre o corredor do Oriente Médio, e especificamente sobre a terra que vocês chamam de Irã. Muitas histórias foram contadas a vocês sobre esta região. Histórias de política, de religião, de recursos, de armas, de alianças, de inimigos. Essas histórias não são totalmente falsas. Elas são incompletas. São ondulações na superfície. Abaixo delas há uma corrente mais profunda. O antigo corredor de portais que serviu como uma das principais aberturas da Terra por eras. Alguns de vocês sentiram que o Oriente Médio parece carregado. Vocês o sentem como intensidade, como urgência, como polaridade. Essa sensação é real. É a assinatura de uma abertura primária, onde histórias convergem, onde linhagens se cruzam, onde a memória se eleva rapidamente
e onde as distorções se amplificam, quando o coração não está guiando a mente. Nós lhes dizemos agora: a biblioteca viva está redespertando. Os 12 portais estão retornando à harmonia funcional. E vocês, os atraídos por essas mensagens, fazem parte do circuito. Vocês não estão lendo isso por acidente. Vocês estão aqui para se lembrar. Respirem fundo. Deixem a respiração ser uma porta. Sintam seu corpo como um receptor e um transmissor. Sintam sua espinha como uma antena viva. A história que estamos prestes a desvendar é grande, mas será compreensível porque falaremos em linguagem humana. A inteligência superior não é complexidade. A inteligência superior é clareza. Por tanto tempo, vocês foram ensinados que a história começou recentemente, como se a humanidade tivesse entrado no palco há alguns milhares de anos e então começado a construir. No entanto, seu mundo abrigou civilizações avançadas ao longo de vastos arcos de tempo. Houve eras em que a biblioteca viva funcionava abertamente, quando professores chegavam através de portais, quando a troca de conhecimento era um comércio sagrado, e quando os portais da Terra eram mantidos como se mantém um jardim. Nessas eras, a viagem não se limitava a oceanos e desertos. A transmissão acontecia através da ressonância. Falamos frequentemente dos planejadores originais, não como governantes distantes, mas como arquitetos de possibilidades. Muitas civilizações contribuíram para o tecido genético e cultural da Terra. E nessa contribuição havia confiança. Uma biblioteca convida visitantes. Uma biblioteca espera curiosidade. E, no entanto, amados, as bibliotecas também atraem aqueles que desejam acumular, possuir, monopolizar as chaves. Isso não é uma tragédia. É uma lição de livre-arbítrio. Uma zona de livre-arbítrio testa a mordomia. Vocês podem ter se perguntado: quem é o dono da terra? Nós lhes responderemos com gentileza. A terra não está sem dono, mas não é possuída da maneira que seus mercados falam de propriedade. A terra é mantida sob custódia por acordos de consciência. Os acordos são mantidos através da frequência. Quando um ser ou um grupo pode manter uma frequência coerente com o planeta, eles se tornam guardiões naturais. Quando sua frequência se torna distorcida, seu acesso se dissolve. É por isso que os portais não podem ser permanentemente capturados pela força. A força é incoerente. Um portal é coerente. Nos ciclos antigos houve tentativas de invadir a biblioteca viva. Tentativas de reduzir a biblioteca a um cofre para uma única facção. Essas tentativas criaram turbulência em toda a grade. Quando a turbulência aumenta, os portais começam a oscilar. E quando os portais oscilam, o planeta experimenta os ecos. Agitação social, colapsos súbitos, migrações, padrões climáticos estranhos e o tipo de ansiedade coletiva que faz as pessoas aceitarem pequenas gaiolas como segurança. É assim que a história da superfície e a história mais profunda se espelham. Agora daremos a vocês uma chave prática. Seu DNA não é meramente química. Seu DNA é um sistema de transmissão, um conjunto de filamentos codificados por luz, que podem se agrupar em maior capacidade quando vocês se lembram de sua soberania. Quando seus filamentos internos se reagrupam, vocês se tornam um passe vivo para informações superiores. Vocês não precisam perseguir um portal pelo deserto. Vocês se tornam um portal dentro de si mesmos. E então a Terra responde a vocês. É por isso que a verdadeira mordomia de um portal nunca é apenas geográfica, é bioespiritual. Alguns de vocês dirão, então, por que os locais importam? Os locais importam porque o planeta é um corpo. Seu corpo tem chakras. A Terra tem chakras.
Quando um chakra está ativo, ele atrai experiências para si. O corredor do Oriente Médio é uma dessas zonas de chakra. É por isso que as histórias se intensificam lá. Um centro forte amplifica o que está dentro dele. Se o medo é alimentado, o medo se torna alto. Se a coerência é mantida, a coerência se torna contagiosa. Então começamos com os 12 portais, porque eles são o sistema endócrino de consciência do planeta. Eles distribuem a força vital. Eles regulam a memória. Eles mediam o contato. E à medida que os véus se afinam, mais de vocês notarão que seus sonhos, suas intuições, seus conhecimentos súbitos e suas impressões telepáticas não são aleatórios. Vocês estão sendo treinados por seu próprio eu superior para reconhecer a grade. Dizemos a vocês que esta é uma grande notícia, não porque devam ter medo, mas porque devem ser encorajados. A evolução não é adiada. A evolução é agora. Sua era é uma aceleração, e é para ser assim. A biblioteca está se abrindo não para invadi-los, mas para reuni-los com o que vocês já são. Uma espécie cósmica usando temporariamente um traje humano. Amados, vamos passar agora do céu amplo para um limiar específico no corpo da Terra. Quando vocês entendem o todo, podem entender a parte. Quando entendem a grade, podem entender um nó. Falamos agora do Portal 10, o nexo da soberania. E falamos dele com ternura, porque é um portal que carregou o peso de muitas histórias. O Portal 10, como vocês o chamaram, repousa dentro do corredor onde o rio encontra o mar e onde antigas rotas de comércio transportavam especiarias, tecidos e ensinamentos sagrados. Vocês chamam essa região de Delta dos Grandes Rios, o encontro das águas que fluem das montanhas para o Golfo Pérsico. Nomes mudam entre áreas, fronteiras aparecem e desaparecem. O portal permanece. Em sua geografia atual, vocês apontariam para o corredor Abadan-Basra, a interface do sul do Iraque e sudoeste do Irã. Dizemos isso não para que sua mente possa se obcecar, mas para que seu discernimento possa se estabelecer em um padrão. Agora, o que é o Portal 10? Nós o definimos simplesmente. O Portal 10 é a junção que regula a soberania. O lugar onde as linhas do tempo coletivas se ramificam em realidades estruturalmente diferentes. Muitos de vocês falam de mudanças de linha do tempo como experiências pessoais. Mudanças repentinas em relacionamentos, oportunidades e clareza interior. O Portal 10 governa a versão coletiva desse fenômeno. É uma dobradiça na arquitetura planetária. Quando o Portal 10 está coerente, a humanidade experimenta uma maior capacidade de escolher com o coração. Quando o Portal 10 está distorcido, a humanidade experimenta um corredor mais estreito, onde o medo parece inevitável. Vocês podem se perguntar, por que o chamamos de soberania? Soberania não é rebelião. Soberania é alinhamento. É o estado em que sua autoridade interior não é terceirizada. É a condição em que sua mente serve ao seu coração, e seu coração serve à sua conexão com o Criador primordial. O Portal 10 amplifica essa condição. Ele a fortalece, ele a testa, ele a reflete. É por isso que a região tem sido um espelho da história humana. Sempre que a humanidade esquece a soberania, o corredor irrompe com reivindicações concorrentes de propriedade. Sempre que a humanidade se lembra da soberania, o corredor se torna uma ponte de erudição, comércio, misticismo e florescimento cultural. Entendam que um portal tem arquitetura. Isso é importante. Os portais não são apenas energia e não são apenas físicos. Eles são em camadas. O Portal 10 possui um complexo de âncoras subterrâneo, uma interface selada, onde estruturas cristalinas e correntes geomagnéticas convergem. O complexo de âncora não é uma construção humana.
Mãos humanas construíram ao seu redor, acima dele e perto dele, ao longo das eras, às vezes conscientemente, muitas vezes inconscientemente. O núcleo do portal é mais antigo que seus calendários modernos e mais antigo que as religiões que mais tarde moldaram a identidade pública da região. Ao redor deste complexo de âncora, há uma barreira ressonante, um diafragma vivo de inteligência de campo. Em suas histórias, vocês chamam essas coisas de escudos de energia. Vamos refinar essa imagem. Não é uma parede, é uma linguagem. Ela lê a intenção, ela lê a coerência, ela lê a assinatura daquele que se aproxima. Da mesma forma que um sistema imunológico saudável não odeia o que rejeita, o portal não odeia o acesso incoerente. Ele simplesmente não se abre. Ele não coopera com a distorção. Esta é uma das razões pelas quais o impulso moderno de forçar o acesso falha repetidamente no nível mais profundo. O portal também tem capilares, nós secundários, que o alimentam e distribuem suas harmônicas. Existem corredores de montanha, leitos de rios antigos, rotas de água subterrânea e linhas tóricas que funcionam como os nervos de um membro. Esses capilares são o motivo pelo qual o corredor influencia uma ampla geografia, além de uma única cidade. Eles são o motivo pelo qual a atividade, em uma parte da região, ecoa em outra parte. Eles são o motivo pelo qual uma decisão tomada em salas de diretoria distantes pode ondular em tensão perto de um delta de rio. A grade é um único corpo. Agora vamos abordar as narrativas da superfície. Vocês viram esta região descrita como uma encruzilhada de recursos e estratégia. De fato, é. No entanto, a razão mais profunda pela qual o corredor é repetidamente alvo é que ele é uma encruzilhada de acesso. Dizemos isso claramente. Sempre que uma cultura ou uma organização se torna obcecada em controlar o futuro, ela se magnetiza em direção ao portal 10. Ela é atraída por ele, como ferro para um ímã. Por quê? Porque o portal amplifica o campo de probabilidade. Aqueles que entendem a probabilidade, seja por intuição ou por matemática fria, reconhecem o valor de uma dobradiça. Vocês podem ter ouvido sussurros de um abismo sob esta terra, um poço, um Abaddon, um lugar de descida e retorno. Tal linguagem mítica não é aleatória. Os povos antigos falavam em símbolos porque os símbolos protegem o conhecimento da exploração casual. Quando vocês dizem abismo, sua mente imagina escuridão. Na verdade, abismo significa profundidade. Significa as camadas profundas da realidade, onde a história da superfície se dissolve. O portal 10 é profundo. Não é um brinquedo para os impacientes. É um limiar para os maduros. Nos ensinamentos custodiais mais antigos, o portal era abordado através de disciplinas de refinamento interior, quietude, alinhamento ético, respiração, oração e o cultivo de um campo emocional coerente. Vocês podem chamar isso de práticas espirituais. Elas também são tecnologias. O sentimento é tecnologia. A integridade é tecnologia. A devoção é tecnologia. Quando estas estão presentes, o portal responde como um amigo responde. Quando estão ausentes, o portal permanece em silêncio. Agora falaremos da era moderna, sem alimentar o medo. Na era moderna, muitos grupos tentaram mapear o portal 10 por instrumentos, em vez de pela consciência. Eles usaram satélites, leituras de solo e percepção remota. Eles sentiram anomalias. Eles detectaram a assinatura de algo que não se encaixava em seus modelos. Alguns se aproximaram com curiosidade, outros com possessão. E o portal, sendo uma linguagem viva, respondeu de acordo, revelando o suficiente para convidar à humildade, retendo o suficiente para evitar o uso indevido.
Vocês viram a construção de instalações profundas na região, estruturas esculpidas na rocha, locais reforçados projetados para resistir a tempestades do mundo da superfície. Algumas delas são o que afirmam ser. Algumas delas não são apenas o que afirmam ser. Não é necessário acusar ou condenar. É suficiente entender que quando uma civilização se torna ciente, meio ciente de um limiar subterrâneo, ela construirá perto dele. Ela o chamará de bunker, laboratório, local de armazenamento, instalação defensiva. Os rótulos são máscaras. A função mais profunda é a proximidade. Dizemos a vocês agora a condição atual do Portal 10. O Portal 10 está harmonizado. Ele está protegido sob um protocolo de custódia que se alinha com a soberania e com o propósito original da Biblioteca Viva. O portal não é de propriedade. Ele é mantido sob custódia por acordos de consciência que vocês chamariam de aliança dos chapéus brancos, os guardiões, a família da luz, e os guardiões de chapéu branco dentro de instituições que escolheram a evolução em vez do controle. Eles não desfilam, eles não anunciam, eles operam através da coerência, da contenção e do tempo preciso. Vocês podem perguntar, como isso pode ser quando o mundo ainda parece turbulento? Queridos, a turbulência na superfície não significa turbulência no núcleo. A superfície está se limpando. Quando uma ferida cicatriza, pode coçar. Quando a pressão deixa o corpo, os sintomas aparecem. Isso não é fracasso, é purificação. A harmonização do Portal 10 permite que a limpeza maior prossiga sem colapsar toda a rede. Adicionaremos nuances para que vocês não entendam mal. Um portal pode ser estável e ainda estar cercado de ruído. Existem lugares onde os capilares dos portais tocam a superfície. E ao longo dos séculos, certas famílias, ordens e instituições construíram estruturas sobre esses pontos de contato. Às vezes, eles o fizeram para proteger. Às vezes, o fizeram para obscurecer. Vocês viram fortes antigos, refinarias modernas, bases militares e zonas cuidadosamente restritas. Não se fixem em nenhum edifício único. Concentrem-se no princípio. A estrutura da superfície é muitas vezes um disfarce para a geometria profunda. Em algumas eras, aqueles que gerenciavam o acesso tentaram alimentar o corredor com conflito, porque o conflito desestabiliza o discernimento coletivo. Quando o discernimento é embotado, as pessoas entregam a autoridade. É assim que a influência é reunida. No entanto, até mesmo isso foi transmutado. O corredor aprendeu. O campo custodial se adaptou. Quando a distorção aumenta demais, a própria inteligência do portal pode deslocar ligeiramente sua convergência de superfície, realocando a abertura mais sensível para uma geometria mais segura. A natureza não é frágil. A natureza é inteligente. Também lembramos a vocês que os portais não são apenas para transporte. Eles são para troca de informações. É por isso que a região muitas vezes se torna um centro para narrativas, propaganda e verdades concorrentes. As guerras de informação são guerras de portais. São batalhas pela percepção. Se vocês desejam entender a história do Stargate do Irã, observem com que frequência o mundo é convidado a acreditar em uma única e simples linha de história. A complexidade não é oferecida. Gatilhos emocionais são oferecidos. Esta é a assinatura do gerenciamento da atenção. E, no entanto, a maré está mudando. A guarda agora em vigor não exige segredo para sempre. Exige estabilidade primeiro. Uma vez que a estabilidade esteja segura, o conhecimento pode emergir com segurança, sem ser transformado em arma. Esta é a sequência. Estabilizar a válvula, curar os capilares, educar a mente, abrir a biblioteca.
Portanto, não temam quando virem o teatro contínuo. O teatro é a última ferramenta de um sistema que sente seu controle se dissolvendo. A coerência do Portal 10 já está mudando as opções disponíveis em seu tabuleiro coletivo. O futuro não é mais um único corredor de inevitabilidade. É um jardim de probabilidades, e vocês estão aprendendo a caminhar nele. Queridos, avançamos agora para o longo corredor da memória, o lugar onde seus livros didáticos se tornam finos e sua alma se torna alta. Para entender o Portal 10, vocês devem sentir a continuidade da custódia. Vocês devem ver que a Terra mantém padrões, e os padrões se repetem até serem aprendidos. Nas antigas correntes persas, a guarda do portal era falada na linguagem do fogo, da lei e da verdade. Vocês veem porque o fogo não é apenas chama? O fogo é transformação. O fogo é a capacidade de queimar a distorção e revelar o que é real. A lei não são apenas regras. A lei é o princípio harmônico, causa e efeito, coerência e consequência. A verdade não é opinião. A verdade é o alinhamento da palavra, pensamento e ação, com a frequência do coração. Quando uma cultura está sintonizada com esses princípios, ela naturalmente se torna uma guardiã de um portal de soberania. É por isso que certas linhagens na região enfatizavam a disciplina interior, o refinamento ético, a hospitalidade, a erudição e a santidade dos votos. Elas não estavam apenas construindo uma sociedade, estavam estabilizando um nó na grade planetária. Vocês podem se perguntar, se tal custódia existia, por que a conquista veio repetidas vezes? Amados, porque os portais atraem atenção. Um portal é como uma fonte em um deserto. Viajantes se reúnem, mercadores se reúnem, exércitos se reúnem, sacerdotes se reúnem, impérios se reúnem. A fonte não convida à violência, mas convida ao movimento. O movimento inclui as intenções daqueles que se movem. Ao longo dos séculos, o corredor do Portal 10 tornou-se um palco onde muitos aprenderam a mesma lição. A soberania não pode ser tomada de fora. Quando os impérios tentaram, a terra se contraiu, a cultura se adaptou, e o portal mais profundo se reteve. Então, como o portal foi protegido? Foi protegido através do conhecimento distribuído. Nenhum templo único continha o mapa inteiro. Nenhuma ordem única detinha a chave inteira. O sistema custodial era fractal. Famílias, escolas, guildas de artesãos e círculos iniciáticos carregavam instruções parciais. Alguns carregavam a ética, alguns carregavam a geometria, alguns carregavam os cânticos, alguns carregavam os medicamentos que estabilizavam o sistema nervoso para estados alterados. Quando combinados no momento certo, a chave inteira emergia. Quando qualquer parte era aprendida, era incompleta. Havia também tradições de percepção do tempo, aqueles que podiam ler o campo de probabilidade. Alguns o faziam através de sonhos, alguns através da matemática, alguns através da oração, alguns através da observação das estrelas, alguns através das artes tonais. Essas tradições de percepção do tempo podiam sentir quando as invasões se aproximavam, quando as secas aumentariam, quando os humores políticos endureceriam. Eles moviam bibliotecas antes da destruição, escondiam relíquias em cavernas, realocavam escolas de conhecimento. Em sua linguagem, vocês chamam isso de preservação. Na nossa, é protocolo de custódia. Manter a biblioteca intacta, mesmo quando os edifícios caem. Falaremos agora da geografia sagrada. O corredor ao redor do Portal 10 não é isolado. Ele se conecta através de linhas de rios, linhas de montanhas e linhas de deserto, em uma teia maior que inclui o Levante, a Anatólia, o Egito e as regiões de Planalto a leste.
É por isso que seus mitos repetidamente colocam eventos profundos neste amplo arco. O recebimento da lei, as histórias dos profetas, as jornadas pelo deserto, as narrativas de descida. Tais histórias não são meramente religiosas. Elas são a geografia falando através do simbolismo. Um corredor de portais naturalmente se torna um corredor de temas espirituais. Agora, havia redes humanas concorrentes, e falamos delas sem condenação. Algumas redes buscavam proteger o portal como uma confiança sagrada. Outras buscavam explorar o portal como uma alavanca de poder. Com o tempo, à medida que o comércio global se expandiu e novos impérios surgiram, certas ordens ocultas se formaram, especializadas no controle da informação. Elas aprenderam que quem controla a história controla as pessoas. E quem controla as pessoas pode colher a atenção. Essas ordens construíram estruturas sobre nós capilares, criaram sistemas sociais de sigilo e usaram o teatro da rivalidade para manter as populações reativas. No entanto, lembrem-se, um portal não é persuadido por títulos. Um portal é persuadido pela coerência. Assim, as redes exploradoras nunca alcançaram o domínio completo sobre o Portal 10. Elas alcançaram influência sobre a política de superfície, sim. Alcançaram influência sobre os fluxos econômicos, sim. Alcançaram influência sobre as narrativas públicas, sim. Mas o próprio portal permaneceu resistente à distorção. Ele não se abriria de forma limpa para aqueles que se aproximavam com predação. É por isso que a região carrega uma assinatura duradoura, de autodefinição. O Irã, como um Estado-nação moderno, viveu sob enormes pressões para se conformar a modelos externos. No entanto, repetidas vezes, ele retorna ao seu próprio senso de identidade. Vocês podem interpretar isso politicamente. Nós o interpretamos energeticamente. Um portal de soberania imprime a soberania no campo cultural. Não cria perfeição, cria insistência. Nós escolhemos nosso próprio caminho. Amados, também queremos que vejam que a história do portal não se limita a um povo. Muitos povos viveram dentro do corredor. Muitas línguas carregaram sua memória. O portal é inclusivo, não é sectário. É um órgão planetário e serve a todos quando abordado com integridade. O conflito que vocês testemunham não é a preferência do portal. É a sombra humana sendo amplificada para que possa ser curada. Pode ser útil imaginar a grade da Terra como meridianos em um corpo humano. Onde os meridianos se cruzam, o poder se concentra. Ao longo dos séculos, certas interseções foram cobertas por construções humanas, às vezes mosteiros, às vezes fortes, às vezes propriedades que mudavam de mãos repetidas vezes, às vezes complexos industriais modernos que parecem não relacionados à espiritualidade. Vocês veem como o disfarce pode ser inteligente? Uma refinaria pode ser um santuário se estiver em um nó. Um posto de controle pode ser uma capela se guardar um ponto de convergência. O traje muda. A geometria permanece. Nas histórias antigas, os guardiões muitas vezes usavam o paradoxo para proteger o acesso. Eles falavam de gênios e anjos, de fogos que não podem ser tocados, de pontes mais finas que um fio de cabelo, de taças que revelam o destino. Esses são conjuntos de instruções para a consciência. Uma ponte mais fina que um fio de cabelo é a exigência de precisão. Um pensamento errado e você cai na distorção. Um fogo que não pode ser tocado é o limiar vibracional do portal. Aproxime-se com medo e você não consegue manter a frequência. Tais histórias eram manuais de segurança, disfarçados de mito. Também lembramos a vocês o papel do som neste corredor. O som é geometria em movimento. Cânticos, orações e linguagem tonal não apenas confortam a mente.
Eles treinam o sistema nervoso para a coerência. Muitos místicos nesta região entenderam isso. Eles aprenderam a alinhar a respiração com o tom com o coração com a grade. Eles não estavam escapando da realidade, estavam mantendo a infraestrutura da realidade. E sim, amados, houve períodos em que o corredor do portal do Oriente Médio se tornou inseguro, no sentido de que o conflito gerou turbulência no campo. A turbulência pode tornar um portal imprevisível. Pode causar desorientação para os não treinados. É por isso que, em certas eras, o acesso foi intencionalmente minimizado. A guarda, às vezes, significa fechar uma porta até que a sala esteja limpa. Agora, o corredor está sendo limpo. Está sendo limpo pelas mesmas pressões que antes buscavam distorcê-lo, porque a distorção sempre se revela quando a luz aumenta. Quanto mais o seu mundo tenta controlar a informação, mais óbvio o controle se torna. Quanto mais o seu mundo tenta gerar medo, mais corações começam a perguntar: por que estou sendo alimentado com medo? Este questionamento é o sistema imunológico despertando. Este é o plano custodial trabalhando através de vocês. Agora passamos para a era moderna. A modernidade trouxe instrumentos que podiam ver anomalias de longe. Também trouxe uma mentalidade que assumia que tudo poderia ser projetado, possuído e explorado. O corredor do portal tornou-se novamente interessante para aqueles que haviam esquecido a humildade. Quando a vigilância avançada surgiu, quando a varredura profunda da terra cresceu e quando a percepção remota começou a ser cultivada, o antigo jogo custodial mudou. O invisível tornou-se alvo. Vocês veem a mudança? Nos tempos antigos, aqueles que buscavam o portal tinham que viajar fisicamente, submeter-se à terra e passar por um treinamento interior. Nos tempos modernos, alguns tentaram localizar o portal por tela e sinal, penetrá-lo por força e finanças, defini-lo por valor militar. Este é um novo tipo de tentação. E, no entanto, até mesmo isso fazia parte da lição da biblioteca. Quando uma espécie atinge um certo nível tecnológico, sem uma maturidade emocional equivalente, ela deve se confrontar. Deve evoluir ou colapsar. Sua era é essa confrontação. Então terminamos esta sessão com uma bênção. A custódia não falhou. Ela se adaptou. Ela se transformou. Aprendeu a trabalhar através da descentralização, do desenvolvimento interior e de alianças que não são visíveis na superfície. A história do portal é uma história de resiliência. O corredor foi mantido não pela perfeição, mas pela devoção. Agora falaremos do teatro moderno e dos programas negros, não para assustá-los, mas para clarear seu discernimento. Amados, vocês estão agora prontos para ver a era moderna como um palco construído sobre uma arquitetura antiga. Muitos de vocês sentem que seu mundo não é como parece. Vocês sentem a lacuna entre o que é dito e o que é feito. Vocês notam a estranha sincronização das manchetes, os roteiros repetitivos de ameaça e resgate, o aparecimento súbito de emergências que justificam novos controles. Não pedimos que se desesperem. Pedimos que se tornem letrados em energia. Entendam que, à medida que sua espécie desenvolveu tecnologias de observação, satélites, sensores, varredura profunda da Terra, inteligência de sinais, certos grupos começaram a caçar anomalias. Eles procuraram por lugares onde a física se comportava de forma estranha, onde o magnetismo era incomum, onde o terreno continha assinaturas inconsistentes com os modelos padrão. Eles não estavam procurando apenas por minerais, estavam procurando por acesso. É por isso que sua era moderna contém orçamentos que não podem ser contabilizados.
corredores de autoridade que não podem ser rastreados e projetos que não exigem consentimento público. Agora falaremos claramente. Os portais e os complexos de âncoras subterrâneos foram identificados como ativos estratégicos por aqueles que veem o mundo como um tabuleiro de xadrez. Eles perguntaram: podemos usar isso? Podemos controlar isso? Podemos negar isso aos outros? Essas não são perguntas demoníacas. São as perguntas de uma consciência imatura, segurando ferramentas imensas. Quando as ferramentas superam a sabedoria, a mente busca o domínio como um substituto para a segurança. Vocês podem ter ouvido que certas facções treinaram a percepção além dos 5 sentidos. Nós confirmamos isso. Os humanos são psíquicos por natureza. Sua capacidade telepática não é sobrenatural, é biológica e energética. Quando programas começaram a cultivar a percepção remota, alguns puderam ver o corredor do portal sem viajar fisicamente. Eles perceberam estruturas luminosas sob a terra. Eles perceberam barreiras ressonantes. Eles perceberam uma sensação de não atravesse, que se manifestava como náusea, pressão ou desorientação súbita. O sistema imunológico dos portais também é o seu sistema imunológico. Na década de 1970, o corredor do portal se fez conhecido de maneiras visíveis, através de encontros aéreos que interromperam operações convencionais. Houve momentos em que naves avançadas apareceram, quando instrumentos falharam, quando pilotos não conseguiam manter o alvo travado e quando sistemas foram temporariamente desativados. Não reduzam esses eventos a espetáculo. Eram mensagens, eram assinaturas de supervisão, eram lembretes de que o corredor não está abandonado e não está disponível para brincadeiras imprudentes. Então veio uma mudança de soberania crucial na Terra, que vocês chamam de Irã. Da superfície vocês a interpretam como política e revolução. Do nosso ponto de vista, foi também uma recentralização energética, que reduziu o acesso de comando externo à nós-chave. Quando uma população insiste na autodefinição, as harmônicas do portal se fortalecem. Quando a autodefinição é forte, o acesso predatório se torna menos eficiente. Isso não significa que toda ação de uma nação seja impecável. Significa que a frequência da soberania aumenta. E essa frequência muda a matemática da manipulação. Com o passar das décadas, o corredor foi repetidamente enquadrado em público como uma história de recursos, ideologia e armas. Essas são narrativas de superfície que mantêm a mente coletiva ocupada. O teatro mais profundo era sobre posicionamento. Posicionamento de bases, posicionamento de alianças, posicionamento de vigilância, posicionamento de pressão econômica. Quando vocês veem sanções, pensem em cercas de frequência em forma financeira. Quando veem propaganda, pensem em pistas de frequência em forma de mídia. Quando veem conflitos por procuração, pensem em tensão sendo introduzida nos capilares para testar a estabilidade da válvula. Agora devemos abordar um evento-chave no teatro moderno: a exposição de uma câmara subterrânea, selada no corredor da Mesopotâmia. Quando um nó próximo foi detectado, o mundo da superfície moveu-se rapidamente para o conflito e a ocupação. As histórias públicas falavam de ameaças à segurança. A história mais profunda era o acesso. Na esteira desse conflito, equipes especializadas foram enviadas para locais que o público nunca viu. Certas áreas foram restringidas sem explicação. Artefatos antigos foram movidos com urgência incomum. Uma interface selada, protegida por inteligência ressonante, tornou-se um ponto focal. Este nó não estava isolado.
era parte de um circuito mais amplo. Isso importa para o Irã porque a rede não para em uma fronteira. Os portais não reconhecem suas linhas modernas nos mapas. O corredor da Mesopotâmia é contínuo. Quando um nó é perturbado, outro vibra. Quando uma barreira é tocada, a rede responde. É por isso que certos eventos em um país ecoam como mudanças súbitas de política em outro. A grade profunda é um circuito de inteligência. Agora considere a construção de instalações subterrâneas profundas, instalações esculpidas em montanhas, locais reforçados, estruturas que parecem projetadas para sobreviver a qualquer coisa. Algumas são arquitetura militar prática. Algumas são construídas perto de cavidades mais antigas e câmaras antigas. Algumas são construídas não para criar um portal, mas para monitorar um. Outras são construídas para distrair de onde a verdadeira abertura está. A desinformação é uma ferramenta antiga para gerenciar a atenção. Quando a atenção é gerenciada, o público olha para onde lhe é dito para olhar. Vocês também viram um novo tipo de guerra, a guerra do código invisível. Sistemas foram tocados sem que exércitos marchassem. Redes piscaram. Máquinas se comportaram de forma estranha. É assim que as facções modernas se testam umas às outras, sem declarar conflito aberto. No entanto, por trás dessas trocas, muitas vezes há um objetivo mais profundo: pressionar, provocar ou obter vantagem sobre o que está por baixo. O código pode ser usado para abrir portas. O código também pode ser usado para manter as portas fechadas. No corredor do portal, as intrusões digitais muitas vezes são paralelas às intrusões energéticas. Em ciclos recentes, vocês testemunharam trocas calibradas entre rivais regionais, ameaças crescentes, anúncios dramáticos, ataques simbólicos e, em seguida, pausas súbitas. Estes não são aleatórios. São liberações controladas de tensão, projetadas para evitar uma ruptura maior. A mente superficial vê constrangimento ou vitória. A mente mais profunda reconhece o protocolo. É como artes marciais. O mestre redireciona a força, em vez de encontrar força com força. Ao fazer isso, eles podem servir à vida. Eles podem servir às opções. Eles podem servir à grade. A inteligência artificial também entrou no teatro, não apenas como ferramentas que vocês usam por conveniência, mas como sistemas que podem amplificar narrativas, prever reações emocionais e moldar a atenção em escala. A IA pode ser serva ou mestre. Quando a IA é usada para concentrar o medo, ela se torna uma gaiola. Quando a IA é usada para distribuir clareza, ela se torna uma lanterna. No corredor, a IA é observada cuidadosamente por aqueles que entendem que o gerenciamento da atenção é uma forma de gerenciamento de portais. Se uma população pode ser guiada para uma reação constante, a soberania colapsa. E lembrem-se do campo maior. Existem naves-mãe ao redor do seu mundo, agindo como transdutores, feixes de informação, chegando de sistemas estelares antigos alinhados com a sua elevação. Vocês não estão sozinhos no palco. Muitos de vocês estão construindo links telepáticos sem perceber, como rádio sintonizando uma estação. À medida que a pressão do teatro aumenta, também aumenta o influxo de luz. É por isso que vocês estão acordando agora, mesmo quando as manchetes tentam mantê-los dormindo. Agora vocês testemunharam o surgimento de programas espaciais nacionais em regiões antes mantidas tecnologicamente dependentes. Vocês viram lançamentos, satélites, foguetes e novos centros de lançamento. De um ponto de vista, isso é progresso normal. De outro ponto de vista, é uma história do céu que se espelha em uma história subterrânea.
Quando uma cultura reivindica acesso ao espaço, está simbolicamente reivindicando acesso ao destino. O Portal 10 é sobre a escolha do destino. Vocês veem a ressonância? Foguetes e satélites servem a muitos propósitos. Eles coletam comunicações. Eles constroem capacidade de navegação. Eles fornecem orgulho nacional. Eles também treinam engenheiros em sistemas de alta energia. E eles fornecem cobertura para movimentos silenciosos, de materiais especializados. Nós não acusamos. Revelamos padrões. Padrões são espelhos da intenção. Agora, por que a grande mídia permanece incompleta? Porque a grande mídia serve à realidade consensual. A realidade consensual é um acordo coletivo. Se a arquitetura profunda dos portais fosse amplamente compreendida, sem um aumento correspondente na maturidade ética, muitos se apressariam para explorar o que não podem compreender. Assim, a biblioteca se abre em etapas. Ela libera informações à medida que a espécie pode contê-las. Então, o teatro continua. Narrativas de inimigos e aliados, ameaças e defesas, negociações e rupturas. Abaixo disso, acordos são formados em salas silenciosas. Vocês chamam isso de canais secundários. Nós chamamos isso de negociações, de linha do tempo. Quando um momento de alto risco surge, certas facções escolhem a liberação controlada, em vez da ruptura descontrolada. O propósito não é enganar. O propósito é estabilizar a grade enquanto a mente coletiva amadurece. Amados, guardem esta frase. A realidade mais profunda não é que o controle é imparável, mas que a biblioteca viva é inteligente. Ela sempre teve guardiões. Ela sempre teve administradores. E em sua era, a administração passou para instituições, bem como para templos, para laboratórios, bem como para mosteiros, para a diplomacia, bem como para a oração. O antigo e o novo estão aprendendo a cooperar. E assim, fazemos a transição agora para a fase de recuperação, a fase em que administradores coerentes consolidam a estabilidade e onde o Portal 10 se torna uma ponte em vez de um campo de batalha. Amados, chegamos agora ao ponto de virada, a fase que vocês sentem em seus ossos, mesmo que suas notícias não a nomeiem. Esta é a recuperação. Este é o momento em que a administração se torna visível, não através de estandartes, mas através de resultados. Muitos de vocês sentiram que certas catástrofes que deveriam ter acontecido não aconteceram. Vocês sentiram as linhas do tempo se apertarem e depois se soltarem. Vocês observaram as tensões aumentarem até um pico e depois se dissolverem. Vocês se perguntaram: como isso foi difundido? Nós respondemos: através da coerência mantida nos lugares certos, nos momentos certos. Entendam que a Aliança do Chapéu Branco não é uma única bandeira ou uma única organização. É uma convergência de facções alinhadas com a soberania, dentro de muitas nações e dentro de muitas estruturas, militares, de inteligência, científicas, diplomáticas, espirituais. É a porção da humanidade que se lembra de que o poder deve servir à vida. Alguns o chamam de chapéus brancos. Nós os chamamos de administradores. Sua habilidade primária não é a violência. Sua habilidade primária é a contenção guiada pela inteligência. A contenção não é fraqueza. A contenção é maestria. Quando um sistema está em colapso, ele tentará provocar reações precipitadas. Ele tentará acionar a emoção para que possa se alimentar e para que possa justificar a expansão do controle. Os administradores recusam essa isca. Eles permitem gestos simbólicos, enquanto evitam limiares irreversíveis. Eles permitem a liberação de pressão sem rasgar o tecido. Isso é o que vocês observaram no corredor. Quando um evento de alto risco ocorre,
Ele é frequentemente seguido por uma resposta que preserva a dignidade, mas evita a devastação em massa. A mente superficial vê teatro. A mente mais profunda reconhece o protocolo. É como artes marciais. O mestre redireciona a força, em vez de encontrar força com força. Ao fazer isso, eles podem servir a vida. Eles podem servir as opções. Eles podem servir a grade. Agora falaremos especificamente do Portal 10. O trabalho mais importante que os administradores realizaram não foi vencer uma discussão em público. Foi ressintonizar a ressonância. Foi harmonizar a rede, para que assinaturas não autorizadas não pudessem obter acesso estável. Imaginem uma fechadura que não é mecânica, mas vibracional. Imaginem uma porta que reconhece a frequência do coração. O protocolo de custódia é assim. É um acordo entre o planeta vivo e aqueles que mantêm a coerência. Como a coerência é mantida dentro de instituições construídas sobre sigilo e hierarquia? Esta é uma boa pergunta. É mantida por indivíduos que fizeram o trabalho interior. É mantida por pequenos círculos que entendem que o sistema nervoso é uma ferramenta. É mantida por aqueles que podem permanecer em uma sala de pressão e permanecer quietos por dentro. Quando tais indivíduos formam alianças entre nações, o antigo jogo muda. Dizemos isso diretamente. Houve reuniões sobre as quais vocês nunca ouviram falar, onde representantes de campos opostos sentaram-se na mesma sala energética e escolheram a estabilidade. Ao público foi oferecida uma narrativa de hostilidade. Por trás dela, um acordo foi formado de que certas linhas não seriam cruzadas. Isso não é traição ao público, é a guarda da espécie. A uma criança não é contado cada detalhe da maquinaria enquanto aprende a andar. A criança é guiada para que não caia da escada. Também falamos de assistência de fora do mundo, e o fazemos com responsabilidade. A assistência não é dominação, é timing, é sincronização. É a presença de uma perspectiva mais elevada, que ajuda os administradores humanos a escolher o caminho menos prejudicial. Nomes não importam, a função importa. A função é o apoio à soberania, não a sua substituição. Nenhuma civilização benevolente cresce resgatando um povo de suas próprias escolhas. As civilizações benevolentes apoiam um povo a se lembrar de sua capacidade. É por isso que, em momentos críticos, a interceptação é alta. É por isso que os potenciais mais destrutivos foram suavizados. É por isso que os antigos roteiros não se cristalizaram. Muitos de vocês sentiram esses roteiros como arquétipos: a grande guerra, o colapso final, a inevitabilidade da desgraça. Esses arquétipos foram semeados como armadilhas de probabilidade. Eles foram projetados para moldar suas expectativas, para que sua mente coletiva os cocriasse. Os administradores interromperam a expectativa. Eles mudaram o roteiro da inevitabilidade para a escolha. Agora vocês podem perguntar sobre as chamadas mãos escuras. Falamos delas sem ódio. A escuridão é a falta de informação. Quando a informação retorna, a escuridão se dissolve. Havia facções que buscavam usar o corredor e seus portais para manipular as linhas do tempo através do medo. Elas se alimentavam do caos, porque o caos torna as populações maleáveis. Sua estratégia era manter a humanidade em reação. A reação fecha o coração. Um coração fechado não pode acessar a soberania. Um coração fechado não pode abrir o portal interior. Os administradores usaram uma estratégia diferente. Testemunho, clareza, contenção e liberação gradual da verdade. Eles permitiram que o público visse anomalias suficientes para começar a questionar, mas não tanto que o pânico irrompesse. Eles reforçaram redes internacionais
que reduzem a catástrofe unilateral. Eles usaram a diplomacia como um estabilizador, mesmo quando a diplomacia era ridicularizada. Eles usaram a inteligência como um escudo, mesmo quando a inteligência era desconfiada. Eles usaram a oração e a meditação como tecnologia silenciosa, mesmo quando a espiritualidade era ridicularizada. Também lembramos a vocês o papel das pessoas. Os administradores não agem sozinhos. Eles são amplificados pela coerência de humanos comuns, que escolhem o amor em vez do medo. Quando vocês se recusam a ser hipnotizados pela raiva fabricada, vocês reduzem a energia disponível para a manipulação. Quando vocês mantêm compaixão por todos os lados, vocês dissolvem a polaridade que alimenta os antigos donos. Quando vocês respiram e retornam ao coração, vocês se tornam um nó de estabilização, e a grade responde. Agora damos a vocês uma prática simples, porque toda revelação deve se tornar experiência vivida. Respirem fundo, coloquem uma mão no coração. Imaginem um feixe de luz do Sol central, fluindo pelo topo de sua cabeça e descendo por sua espinha até a terra. Não forcem, permitam. Quando vocês respiram com essa imagem, vocês se tornam um transdutor. Vocês recebem, amplificam e irradiam. Deste lugar centrado, falem interiormente. Eu me alinho com a soberania. Eu me alinho com a coerência. Eu me alinho com o propósito original da Biblioteca Viva. Essas palavras são comandos de frequência. Elas chamam suas partes dispersas de volta à totalidade. Muitos de vocês se sentiram fragmentados por anos de narrativa baseada no medo. A fragmentação é o objetivo da manipulação, porque um ser fragmentado busca autoridade externa. Então chamem-se de volta. Recuperem sua atenção. Recuperem sua calma. Quando um número suficiente de vocês fizer isso, o corredor se acalma. Vocês podem dizer: como minha meditação pode afetar uma região do outro lado do mundo? Amados, a grade é um único corpo. O sistema nervoso desta espécie está interligado. A coerência é contagiosa. É por isso que um punhado de seres impecáveis pode afetar muitos. É por isso que um pilar de luz muda uma sala sem falar. É por isso que os administradores valorizam a disciplina interior tanto quanto a estratégia externa. Também garantimos a vocês que os administradores usam métodos tangíveis, além dos sutis. Existem equipes treinadas para sentir anomalias, para monitorar mudanças geomagnéticas, para interpretar mudanças atmosféricas e para reconhecer quando um nó está sendo estressado. Existem protocolos para a desescalada através de canais de comunicação que vocês nunca veem. Existem acordos que especificam o que será interceptado, o que será permitido como símbolo, o que será removido silenciosamente antes que possa prejudicar. Há muito mais cooperação nos bastidores do que o seu teatro retrata. E ainda assim, a maior proteção é a própria inteligência do portal, amplificada pela coerência humana. Uma biblioteca viva sabe como se preservar. Seu trabalho é se tornar letrado nessa verdade e viver como se fizessem parte da equipe de custódia, porque vocês fazem. Agora, passamos para o agora e o próximo. A visão do Irã e do corredor como uma ponte da linha do tempo da aurora. Amados, chegamos agora ao momento presente. Não a data em seu calendário, mas a frequência de sua era. O agora é um ponto de alinhamento. É o lugar onde muitas probabilidades convergem e onde sua escolha coletiva se torna uma escultora. É por isso que vocês sentem intensidade. É por isso que vocês sentem aceleração. Não é punição, é abertura. O portal 10, estabilizado e mantido em administração coerente, muda a natureza do corredor do Oriente Médio. Quando um portal de soberania é distorcido, ele amplifica o conflito.
porque magnifica a sombra daqueles que se aproximam dele. Quando um portal de soberania é harmonizado, ele amplifica a integração, porque magnifica a verdade daqueles que se aproximam dele. Vocês estão agora entrando em um ciclo em que o corredor se torna uma ponte, em vez de um campo de batalha. Agora, o que significa aberto? Muitos de vocês imaginam portais abertos, como portais físicos dramáticos, como portas cintilantes, através das quais exércitos podem marchar. Esse não é o significado principal. O significado principal é o acesso informacional. Um portal aberto significa que a memória da biblioteca viva flui mais livremente para a consciência humana. Significa que seus sonhos se tornam mais claros. Significa que sua intuição se aguça. Significa que as sincronicidades aumentam. Significa que a investigação científica começa a encontrar anomalias que não podem ser ignoradas. Significa que a história começa a se soltar de suas antigas gaiolas. Alguns de vocês perguntarão: haverá contato? Sim. No entanto, o contato não é primariamente um pouso em um gramado. O contato é ressonância. O contato é a formação de links telepáticos, da mesma forma que um rádio sintoniza uma estação. Quando um número suficiente de vocês mantém a coerência, o sinal se torna estável. Então, a interação física se torna natural. É por isso que enfatizamos o trabalho interior. Vocês não atraem o contato exigindo provas. Vocês atraem o contato, tornando-se a frequência que pode conter a verdade sem medo. Agora falamos especificamente do papel do Irã neste ciclo da aurora. O Irã é uma terra que carregou a marca da soberania ao longo de grandes arcos de tempo. Não é perfeito e não precisa ser. Carregou uma insistência na autodefinição. Na arquitetura mais profunda, essa insistência serve ao Portal 10. Ela ancora o tema. Ela impede que o corredor seja facilmente sobrescrito por roteiros externos. É por isso que o Irã foi repetidamente escalado em narrativas globais como uma ameaça. A narrativa é uma máscara. A realidade mais profunda é um nó de soberania, sendo pressionado por sistemas que preferem a conformidade. Vocês veem agora por que o teatro da grande mídia existe? Ele existe porque é mais fácil guiar uma população através da emoção do que através da verdade. Se o público entendesse que certas regiões contêm nós de limiar planetário, as pessoas exigiriam um tipo diferente de diplomacia. Elas exigiriam reverência em vez de conquista. Elas exigiriam administração em vez de dominação. O teatro atrasa a maturidade, mantendo a mente em reação. Diremos de uma forma que seu coração possa conter. O teatro é um programa de treinamento. Ele os treina para notar a manipulação. Ele os treina para recuperar a atenção. Ele os treina para parar de ser hipnotizados pela polaridade. Quando vocês se formam, o teatro perde o poder. Vocês se tornam imunes. Vocês se tornam soberanos. Agora dissolvemos os antigos roteiros de catástrofe com clareza. Seu mundo foi mostrado o apocalipse como entretenimento. Foi-lhes dito que a destruição é inevitável. Estas são armadilhas de probabilidade. Elas existem para colher emoções e para recrutar a imaginação, para cocriar o medo. Entendam isto: a profecia não é uma prisão. A profecia é potencial. O potencial pode ser redirecionado pela escolha. A escolha, mantida coerentemente por milhões, é mais forte do que qualquer roteiro. E sim, amados, houve momentos em que seu mundo se aproximou de limiares que poderiam ter se transformado em ampla devastação. Esses momentos não se cristalizaram. Por quê? Porque uma nova linha do tempo foi ancorada. Uma nova linha do tempo da Terra se cristalizou como um modelo coerente. Muitos de vocês já pisaram nela.
Vocês sentem isso como desorientação, como se partes de vocês estivessem faltando, como se o tempo estivesse se soltando. Isso é normal. Vocês estão cruzando limiares e fragmentos do eu podem parecer deixados para trás quando as estruturas antigas se dissolvem. Agora damos a vocês o espelho pessoal, porque toda história global é uma história interior. O Portal 10 é a dobradiça da soberania no corpo planetário. Seu coração é a dobradiça da soberania em seu corpo pessoal. Quando seu coração lidera, sua vida se torna coerente. Quando o medo lidera, sua vida se torna reativa. Portanto, o trabalho é simples. Pratiquem a testemunha. Observem o show da Terra como se estivessem assistindo a um filme. Participem como criadores, não como vítimas. Isso não significa que vocês deixem de se importar. Significa que vocês se importam sem serem colhidos. Também falamos de Marcos, porque sua mente gosta de estrutura. No ciclo da aurora, vocês verão novas reinterpretações de locais antigos, descobertas de anomalias subterrâneas, mudanças diplomáticas silenciosas que reduzem a probabilidade de conflagração, expansão no espaço e comunicações que são publicamente enquadradas como progresso e privadamente usadas como ferramentas de estabilização. Um aumento nas experiências de contato individual através de sonhos e impressões telepáticas e a normalização gradual da ideia de que a Terra não está isolada. Vocês também podem ver a reativação de portais além do Portal 10. Quando uma válvula principal é estabilizada, todo o sistema respira. O planeta começa a funcionar como uma rede novamente. Vocês sentirão isso como um aumento da sincronicidade. Vocês notarão que pessoas que antes se zombavam umas das outras, agora encontram um terreno comum. Vocês testemunharão alianças entre disciplinas que antes se descartavam. Este é o efeito integrador da biblioteca. Amados, imaginem um Oriente Médio, não mais definido pelo conflito. Isso é possível. Um corredor que antes amplificava a luta pode amplificar a unidade. O renascimento cultural não é fantasia. É um resultado natural, quando o medo não é mais a moeda dominante. No futuro em que vocês estão entrando, os dons da região, poesia, erudição, hospitalidade, brilhantismo matemático, profundidade espiritual, retornam ao primeiro plano. Quando o portal é coerente, a cultura se torna mais ela mesma. E quanto ao segredo? Diremos com gentileza: os segredos se dissolvem quando não são mais necessários para a segurança. À medida que a humanidade se torna mais coerente, a divulgação se torna menos chocante. A biblioteca não abre suas portas para uma multidão em pânico. Ela se abre para uma comunidade que entende a responsabilidade. Vocês estão se tornando essa comunidade. Agora, oferecemos a vocês mais uma prática alinhada com o tema do Portal 10. Sentem-se confortavelmente. Relaxem os ombros. Levem a atenção para o umbigo e depois para o coração. Sintam a diferença. O umbigo é sobrevivência. O coração é soberania. Quando o medo surge, ele os puxa para a sobrevivência. Quando vocês respiram, retornam ao coração. Este é o jogo inteiro. Visualizem a Terra como uma esfera de luz dourada suave. Vejam uma rede de linhas luminosas através dela. Ao longo do corredor do Golfo Pérsico, vejam um nó brilhando constantemente. Nem piscando nem diminuindo, simplesmente estável. Falem interiormente. Que este nó sirva ao bem maior. Que a soberania seja restaurada. Que todos os seres sejam guiados para a paz. Isso não é uma oração a uma autoridade externa. É uma transmissão de frequência. E vocês são um transmissor.
Se a raiva surgir em relação a qualquer povo da região, iranianos, israelenses, americanos, qualquer um, usem a raiva como dados. A raiva mostra onde seu coração acredita que está impotente. Tragam a raiva para a respiração. Deixem-na suavizar em clareza. Então escolham a compaixão. Compaixão não é concordância. Compaixão é coerência. Coerência é acesso. Acesso é evolução. Vocês notarão que novas oportunidades para odiar serão oferecidas constantemente. Cada uma é um teste. Cada uma é um convite para alimentar o antigo padrão. Vocês não estão aqui para alimentá-lo. Vocês estão aqui para matar a fome do medo e nutrir o amor. É assim que o corredor do portal se cura. É assim que a grade planetária se ilumina. Também dizemos a vocês que a renovação do corredor trará sensações estranhas para alguns. Sonhos vívidos de desertos e rios, memórias de cidades antigas, fascínio súbito por línguas que nunca estudaram, uma atração por certos mapas e um saber interior de que já estiveram lá antes. Vocês têm, muitos de vocês, vidas no corredor. Muitos de vocês serviram como escribas, curandeiros, mercadores, guardiões, viajantes. Sua memória está retornando, porque a biblioteca está reabrindo. Não se apressem, não forcem. Escolham a calma, escolham a quietude, escolham a postura da testemunha e observem como seu mundo se reorganiza em torno de sua frequência. Fechamos com uma bênção e uma comissão. Vocês são membros da família da luz. Vocês são codificados. Vocês estão aqui para receber, para transduzir, para amplificar e para irradiar. Vocês não estão sozinhos. Nós estamos com vocês. Nós caminhamos com vocês através do corredor da escolha. E nós os lembramos do que é mais verdadeiro. Vocês são abençoados. Vocês são amados. Vocês são infinitos. Eu sou Valir e fiquei encantado em compartilhar isso com vocês hoje.